Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui no projeto individualizado para concursos com o professor Eduardo para gravar um vídeo para vocês justamente para poder explicar essa situação, para dar a nossa opinião com relação aí à notícia que vocês estão vendo, né? A Polícia Militar, aquela situação que nós tivemos ontem no Mato Grosso, em que um indivíduo foi alvejado diversas vezes pela Polícia Militar e tem várias opiniões aí, né, Eduardo? É um viés técnico a gente quer passar para vocês aqui hoje, né? Um viés técnico, um bate-papo, para explicar para vocês por que, na nossa opinião, é legítima defesa. E nós tivemos acesso ao vídeo completo de como os fatos ocorreram, né? E eu vou ser bem sincero, no meu plantão de polícia judiciária, esse policial militar jamais seria preso. E no seu? Também não. Nós tivemos acesso não só ao vídeo completo, né, mas também a vários ângulos, né? E a gente pôde observar inicialmente que os policiais militares, primeiro que estavam ali numa zona onde tinham vários populares, e vários populares aparentemente embriagados, inclusive esse sujeito que acabou sendo alvejado, né? Vocês provavelmente tiveram acesso a um vídeo em que só mostra a continuação, o momento em que o sujeito ele toma a tonfa do policial militar e posteriormente é alvejado. Mas antes disso, existe um vídeo prévio, né? Em que os policiais militares tentam colocar ele dentro da viatura, né? Isso. Eles foram, a polícia militar foi acionada por uma ocorrência de perturbação do sossego. Isso. Olha como você não pode nunca duvidar, você que quer ser policial civil, policial militar, você nunca pode duvidar de uma ocorrência. Uma simples situação de perturbação do sossego virou isso que vocês estão vendo aí, que o Brasil inteiro está discutindo, tá? Eu acho que seria interessante a gente explicar para eles quais são os requisitos da legítima defesa, de forma simples. Pode falar. Basicamente, legítima defesa, ela se configura quando existe uma injusta agressão, atual ou iminente, certo? Em que o agente público ou até mesmo o particular utiliza dos meios necessários e de maneira proporcional, sem excesso, para repelir essa injusta agressão, seja ela atual, iminente, própria ou de terceiro. No caso em específico, existiu uma injusta agressão. E a injusta agressão é o fato, Carlão, do sujeito ter tentado fugir da abordagem. Não é essa a injusta agressão. A injusta agressão, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, o sujeito ele vai para cima dos policiais militares, completamente descontrolado, inclusive chega a dar um soco no rosto do policial militar. Dá um soco no policial militar. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, eram 3 policiais militares, numa ocorrência com diversas pessoas em volta. O indivíduo, primeiro, os policiais militares, no padrão, tentaram algemar o indivíduo e colocá-lo no camburão da viatura. Não aconteceu. Não permitiu, ele se debateu, conseguiu resistir, e assim, gente no Instagram me falou, professor, por que não algemou? Vai tentar algemar um indivíduo. E eles tentaram algemar. Vai tentar algemar um indivíduo que está efetivamente se debatendo. É super difícil, tá? Por vezes, já foi necessário 2, 3, 4 policiais para algemar uma pessoa. Sim. Tá? Segundo, ele deu um soco no rosto do policial. Em dado momento, a tonfa do policial caiu. Ele pegou a tonfa. Você já viu uma tonfa? Exatamente. Aqui eu quero fazer uma licença. Vocês já chegaram a ter contato com uma tonfa? Provavelmente, se o sujeito se apoderasse, como ele se apoderou daquela tonfa e desferisse um golpe no policial, naquele momento, provavelmente o policial iria cair no chão e ele poderia muito bem desarmar o policial militar. Aí que está a questão da proporcionalidade. As pessoas falam, mas deveria ter dado um tiro de advertência ou um tiro na perna. Primeiro que na prática, dentro desse contexto, é muito complicado você fazer isso. E fora que aqui, pelo menos aqui em São Paulo, não existe muito essa doutrina dentro da Polícia Militar, né? Não existe a doutrina de tiro de advertência. Já tive várias ocorrências com a Polícia Militar, que o policial militar ficou preocupado. Ele efetuou um disparo. É preferível que se efetue um disparo em direção à pessoa do que um disparo para cima. Não existe essa doutrina de disparo de advertência para cima. Esse é outro ponto. Segundo, primeiro o policial militar tentou algemar. Não conseguiu. Segundo, o policial militar sofreu uma agressão. Ele estava com a tonfa. Ele tentou utilizar a tonfa. Não obteve sucesso. Foi escalonando, né? Os meios, né? A proporção, os meios proporcionalmente utilizados de forma escalonada.
E aí o que aconteceu? O indivíduo veio para cima do policial militar com uma tonfa. Com a tonfa na mão. Na mão. E ele, de fato, da forma como ele estava, ele iria desferir um golpe no policial militar, provavelmente iria tomar a arma, porque ele estava completamente descontrolado, possivelmente ali embriagado, e se ele tomasse a arma do policial militar, a gente sabe o que acontece, qual é o próximo passo, né? Existem várias notícias de policiais que vão tentar efetivamente separar uma briga ou atender uma ocorrência e são mortos. Isso acontece muito comumente, tá? Sim. Em Santa Catarina nós tivemos um caso que um policial militar foi tentar resolver uma briga na frente de uma balada, tomaram a arma dele e ele foi morto. Então, é o seguinte, a arma é o meio de defesa que o policial militar tem à sua disposição, conferido pelo Estado, e o policial militar é o Estado naquele momento. Ele é a representação do Estado, a garantia de segurança pública que está determinada no artigo 6º da Constituição. Segurança pública é um dever do Estado e ele está sendo prestado pelo policial militar naquele momento. Sim. Diferente seria, pessoal, se vocês analisassem esse vídeo e se antes do policial militar tentasse abordar, algemar, utilizar a tonfa, ele já chegasse desferindo um tiro, sacando a arma e dando tiro. Seria uma situação diferente, tá? Mas pelos vídeos que nós tivemos acesso, existe esse escalonamento, tá? Então, também, deveria ter atirado na perna. Tudo isso é muito, muito doutrinário, mas na prática é uma situação extremamente complexa. Claro que a gente não gostaria, né, que tivesse tido esse fim, que por mais que o sujeito tenha agido da forma como agiu, afrontando os policiais militares... ele estava praticando um crime de resistência naquele momento. Um crime de resistência, mas a violência naquela resistência. O crime de resistência é um crime contra a administração pública, a administração da justiça, e tinha um crime de violência contra o policial que também seria apurado. Beleza, perfeito, uma lesão corporal, por exemplo. Agora, se o indivíduo puxa a arma do policial, se apodera da arma, o que passaria a acontecer? Uma resistência mais uma tentativa de homicídio, um homicídio do policial. A gente nunca gosta de se deparar, né, com esse tipo de situação. Inclusive, a gente pensa, né, nos familiares dessa pessoa que acabou morrendo e tudo mais, até porque ele estava descontrolado e talvez ele não tenha nem pensado a forma como o porquê dele agir daquela forma. Mas, tecnicamente, a gente tem que passar para vocês esse viés, não tem jeito. Então, na nossa opinião, é legítima defesa. E aí tem gente que poderia suscitar a hipótese, por exemplo, de um excesso. Sim. Que tipo de excesso? Doloso? O policial militar, ele queria, naquele momento, matar o indivíduo, CCD? Não, ele estava no calor dos fatos, ele efetuou alguns disparos contra o indivíduo, porque na mente, no entender subjetivo do policial, ele estava agindo em legítima defesa. Professor, teve um tiro no chão, o rapaz já estava quase no chão e ele teve um disparo. Se isso realmente ocorreu e for suscitada uma questão, no máximo vai acontecer um excesso culposo, decorrente do quê? Da má apreciação fática, né? E o que acontece com excesso culposo, professor? Se ficar constatado que ocorreu que o policial militar ele se excedeu culposamente, tá, ao utilizar os meios que ele dispunha para repelir injusta agressão, ele pode responder pelo crime na sua modalidade culposa, tá? Então ele responderia aí eventualmente no homicídio culposo. Tudo vai ser valorado, né, pelo juiz, enfim, esse caso, inclusive os policiais militares parece que já foram até afastados. A polícia militar vai apurar, né, o que aconteceu, o judiciário também, enfim, é uma questão que ainda vai percorrer um bom tempo. Exato. Abram o Código Penal de vocês no artigo 20, parágrafo 1º, tá? Embora o agido tenha agido com dolo, responderá apenas com as penas correspondentes ao crime culposo. O que é isso? É uma legítima defesa putativa, imaginária, certo? Bom, era isso que a gente tinha para dizer? Sim, no nosso entendimento, então, o policial militar, apesar desse fim trágico aí com o sujeito morto, ele agiu ali de acordo com os vídeos que nós tivemos acesso em legítima defesa, no nosso entendimento, né? Mas obviamente que a situação ainda vai ser muito apurada e analisada pelas autoridades competentes. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscrevam no nosso canal do YouTube, a gente vai fazer
bastante conteúdo para vocês. Isso aí, grande abraço.